Hoje, nós observamos um mundo caminhando a passos largos para a destruição. E na medida em que as dores de parto se acentuam, como uma mulher se preparando para dar à luz a um filho, entendemos que os problemas, as adversidades e toda essa turbulência global de guerras e rumores de guerras, doenças, terremotos, abalos sísmicos, vão se acentuando cada vez mais. Já compreendemos que nós vamos ter que ficar bons na matéria, fortalecer-se no Senhor. Igualmente, precisamos também nos expandirmos na matéria celebração da alegria. Nós vamos ter que aprender a nos alegrarmos no Senhor. Na mesma proporção em que os problemas chegam, nós responderemos a Deus positivamente e cooperando com o que Ele quer fazer, porque apesar das situações hostis, nós vamos cultivar a alegria e vamos nos fortalecendo no Senhor. 3 aspectos importantes sobre a celebração da alegria e a importância de cultivá-la nesses tempos difíceis e que nos desafiam. Em primeiro lugar, é nós entoarmos cânticos espirituais alegres, para que a alegria do Senhor se apodere de nós. Um segundo aspecto importante é nós declararmos a palavra. Então, que nós busquemos na Bíblia textos que exaltam a pessoa de Deus e que revelam toda a sua grandeza, e nós declaramos esses trechos, e a alegria do Senhor virá sobre nós, porque a nossa alegria é Cristo Jesus. Um terceiro aspecto é nós praticarmos o sorriso. Porque sorrir libera endorfinas e neurotransmissores que promovem sensações de bem-estar e felicidade. Isso melhora o humor, reduz o estresse e é gratuito. Um sorriso, um simples sorriso, promove uma série de efeitos positivos, inclusive nas outras pessoas, incluindo aumento de empatia, sensação de bem-estar, conexão social e até mesmo gera confiança e ajuda a resolver conflitos. Quantas coisas tremendas são liberadas através de um simples sorriso. Nós vamos orar agora, clamando ao Senhor, para que Ele prossiga nos fortalecendo na força do seu poder, e também oraremos pela expansão da alegria dentro de nós, que nós sejamos essa fonte a jorrar de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Romanos 5, versículos de 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Romanos 8, versículos 31 a 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
2 Coríntios 4, versículos 16 e 17. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Lamentações 3, versículos 21 e 24. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. 1 Pedro 3, versículos 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 9 a 11. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Salmos 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Tiago 1, versículos 2 a 3. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. 1 Coríntios 15, versículos 56 e 57. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 18. Porque para mim, tendo por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Salmos 42, 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Pai, nesse dia, nós levantamos um altar de adoração e declaramos que os teus planos são maravilhosos. Por isso, nós conseguimos nos gloriar nas nossas próprias tribulações, entendendo que elas produzem perseverança e que a perseverança produz experiência e a experiência, esperança. O fim de todas as coisas é excelente. Ah, Senhor, muito obrigada. Porque mesmo as situações mais desafiadoras, elas nos estão expandindo por dentro, estão promovendo em nós, no final de todas as coisas, a esperança. Senhor, nós declaramos que nós não desanimamos e nós nos alegramos em Ti, e que o nosso homem espiritual interior, ele recebe a tua luz, a luz que é Jesus, e por isso nós alcançamos longo ânimo e nós avançamos, Senhor, crescendo em força, crescendo em entendimento, e que por mais que o homem exterior se corrompa, mas o homem interior, ele está se fortalecendo, ele está se expandindo, e nós te louvamos e te engrandecemos por isso. Que nós continuemos a trazer à memória o que nos traz esperança, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos aviva e ela nos concede
o trilho da alegria. Que nós continuemos, Senhor, a trazer à memória tudo que o Senhor fez até aqui, porque grandes coisas foram essas. E hoje o Senhor ainda trabalha por nós, ainda que nós não saibamos. E quantas coisas o Senhor ainda fará e que nós nem sabemos. Pai, nós te louvamos pela obra redentora de Cristo na cruz. Porque essa obra, ela é a nossa esperança. E nós não esperamos somente sobre as coisas dessa vida, mas vai muito além a nossa esperança. E nós esperamos também sobre o porvir, sobre a eternidade contigo, sobre os teus planos gloriosos, Pai. Que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem separado para nós. Senhor, Tu és a nossa luz, Tu és a nossa salvação. De que nós teremos medo? Tu és a nossa fortaleza, Senhor, a fortaleza da nossa vida. A quem nós temeremos? Hoje, nós nos alegramos nas provações, sabendo que as provações produzem perseverança. Quão maravilhosos são os teus planos, Pai. E nós nos alegramos neles. Ah, Senhor, os sofrimentos dessa vida não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pai, existe hoje uma expectativa da criação que aguarda a revelação dos teus filhos. Senhor, nos toma pela mão e nos conduza nos trilhos da obediência para que nós possamos amadurecer. Existe um mundo, Senhor, aguardando a manifestação dos teus filhos maduros. Nós declaramos, eis-nos aqui. Nós declaramos que Tu és a nossa força e que a Tua alegria é a nossa força. E que o mundo, Senhor, ele olha para nós e na medida que nós avançamos, nos expandindo em Ti, Cristo é revelado através das nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua obra é cheia de misericórdia e é maravilhosa. Nós Te louvamos, Te exaltamos e Te adoramos nesse dia e declaramos que nós somos Teus e viveremos para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém.